Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar que língua falar quando a gente for para Disney. E agora? Eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo português? Vem comigo. Não se preocupe, essa é a palavra de ordem. Você sabe que tem muita gente que me fala, eu não vou para os Estados Unidos porque eu não sei falar inglês e eu vou pagar o maior mico lá, eu não vou conseguir comer, eu não vou conseguir me transportar, nada disso. Não se preocupe, gente. É claro, nós estamos falando de um país que se fala inglês. Então isso não tem como ir contra, tá? O país fala inglês. Mas quando a gente fala da Flórida, quando a gente fala de Orlando, Orlando recebe tanto brasileiro por ano, mas tantos brasileiros por ano, que já tem assim uma super comunidade de brasileiros lá para te atender, nos mais diversos lugares. Eu tô falando de restaurante, eu tô falando dos parques, eu tô falando de locadores de carro, eu tô falando dos hotéis, eu tô falando de lojas de compras, enfim, não se preocupe. Ou, se não tem ninguém que fale português, ao menos tem alguém falando espanhol, que também é outra comunidade muito grande. Então, assim, não se preocupe. O espanhol, ele é muito parecido com a língua portuguesa. É uma língua latina. Mas é claro, gente, tem muita gente que fala assim, ai, hablas espanhol? Aí a pessoa fala, sí, hablo espanhol. E aí a pessoa começa a falar português. Então é lógico, espanhol é espanhol, português é português. Então não é como ir para a Argentina e falar o tal do portunhol. Eles entendem, se a gente falar devagar ou se eles falarem devagar, a gente vai se comunicar e vai conseguir se divertir, comprar, se transportar, comer, vai conseguir tudo. Não se preocupe. É claro também, gente, que vocês devem levar em conta que se vocês estiverem viajando com guia, como eu, por exemplo, vocês estão muito sossegados com relação a toda essa fala, porque o guia fala por vocês se vocês precisarem, principalmente num restaurante, numa compra, a gente tá lá para te ajudar sempre. Olha só a importância de um guia aí. Preste muita atenção ao ler algo. Gente, vou dar algumas dicas aqui, tá? Presta muita atenção quando você lê alguma coisa, porque a leitura ela é diferente da fala e do ouvir, né? Então a leitura, quando a gente lê, a gente consegue ter uma maior compreensão, porque o tempo de assimilação ele fica maior, então a gente consegue entender. Por exemplo, em muitos restaurantes tem a foto, tá? Então você tem lá os dizeres do prato e você tem a foto. Então você vê, a gente come com os olhos, né? Você vê ali então essa questão do que você vai pedir. Aí, partindo desse princípio, vem a dica número 2, que hoje são os gloriosos tradutores dos celulares, né? Então hoje nós temos assim, em todos os aparelhos de celular já vem ali o app instalado no programa de tradutor. Mas se não vir, é só ir na loja de apps e baixar, ele é gratuito, serve para iOS, para Android, você não vai ter dificuldades. Então, baixa e aproveita. Normalmente esses tradutores trabalham em até 100 línguas ou mais. 100 línguas ou mais. Gente, dá para rodar o mundo com esses tradutores. É claro que você não vai ficar usando só o tradutor. Você precisa num determinado momento se comunicar. Mas eu já vi de um tudo. Eu já vi gente fazendo mímica, eu já vi gente gritando. Essa é muito engraçada, né? Então você acha que porque você não fala aquela língua, você tem que gritar para que a pessoa te entenda. Isso é muito engraçado, né? Então, por exemplo, ¿hablas espanhol? Sí, yo hablo espanhol. Então, vamos lá. Aí você vira para a pessoa e fala assim, ¿Dónde é el cuarto de baño? Gente, a pessoa só não fala a tua língua, que é o português. Mas ela não é surda, então não precisa gritar. A gente tem uma mania de aumentar o som de voz quando a gente não fala aquela língua. Não se preocupe. Outra dica, se você sabe que você vai para algum país em específico, e aqui a gente está falando dos Estados Unidos,
Gente, normalmente você programou essa viagem com um tempo de antecedência. Estuda, pega aí 1 hora por dia, 40 minutos por dia, estuda. Tem um monte de app gratuito também aí para o seu celular. Estuda o inglês para a viagem, o inglês para se comunicar minimamente, para você entender minimamente. Ainda se tratando dos tradutores de celular, ele tem áudio, né? Então você pode escrever lá, ele traduz e ele te ensina a dicção a falar, isso é muito legal. Ou você pode pôr esse áudio para a pessoa escutar, se você estiver muito nervoso, nervosa, você pode pôr esse áudio para a pessoa escutar e ele tem essa troca em fala, ok? Também tem um scanner que traduz isso, então isso é muito legal. Por conta, por exemplo, de você estar num restaurante, numa loja ou vendo uma placa, você pode escanear aquilo e ele faz a tradução. Talvez ele não faça a melhor tradução, talvez ele faça a tradução ao pé da letra, mas é óbvio que já dá para entender, né? Como por exemplo, eu querer banheiro, ok? Então, às vezes, mas a pessoa vai entender e vai te indicar onde é o banheiro. Então, não fiquem preocupados. Outra coisa que agora está surgindo no mercado aí, já faz algum tempo, mas as pessoas estão começando a comprar agora, né? São os aparelhos próprios para a tradução, e daí passam de 200 línguas. São aparelhinhos muito pequenininhos, baratos, que tem aí em vários sites para vender, e você anda com ele e ele faz uma tradução. Ele sempre tem um delay, né, gente? Ele demora um pouco para... você vai falar, ele não é instantâneo, você vai falar, ele vai puxar ali o que você falou, ele vai traduzir e aí a pessoa escuta na língua dela. Mas enfim, hoje não precisa de mais nada, você consegue para qualquer lugar do mundo. Outra coisa que os americanos fazem muito, e principalmente ali na Flórida, que é a rota que traz um número muito grande de brasileiros, nas compras. Então nas lojas eles trabalham muito com fotos, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma loja aqui. Você vai na loja da Levi's, né, ou da Levi's. Você tem lá a calça que tem a boca skinny, você tem a calça que o cos é mais apertadinho, que o cos é mais largo, mais alto, mais baixo, enfim. Então você vai naquela seção e você sabe que aquela seção é da calça que você quer, tá? Então fica muito fácil, o visual é muito mais fácil pra gente. Isso também é uma outra dica. Em se tratando de medidas, né, as medidas americanas elas são diferentes das medidas do Brasil, que são diferentes das medidas europeias de roupa, calçado, etc. Então, a dica que eu dou é para que você tenha sempre, se você vai comprar para alguém que não está presente, tenha sempre uma fita métrica, tá? Meça o quadril da pessoa, meça, enfim, o busto da pessoa e você leva marcadinho isso e tem uma fita métrica brasileira para bater, né, a medida, lógico, que são em centímetros, metros, tal, e aí você faz a medida lá. Esse vídeo tá legal? Você tá gostando dessas dicas? Então já deixa seu like aí, tá bom? E se você tem algum amigo indo pra lá, compartilha esse vídeo com os amigos. Sapato. Eu sempre peço para que os meus passageiros ponham o pé em cima de uma folha sulfite ou de um papel qualquer, ponham o pé com meia, tá? E faça o contorno daquele pé da pessoa e aí lá você vai calculando, só que você vai ter que levar esse desenho, lógico, mas você vai calculando. Eu tô falando isso porque às vezes pais vão sem os filhos, ou às vezes o filho vai sem os pais e quer trazer um tênis legal, quer trazer um sapato legal. Então essa é uma boa dica aí para ver se cabe o pé ali naquele sapato. Afinal, você não tem como trocar depois, né, gente? Chegou aqui no Brasil, não serviu, perdeu aquela peça. Então as pessoas estão tão preparadas para atender vocês em outras línguas que assim é bem comum que você encontre então pessoas falando o português, o inglês ou o espanhol nos lugares, né? Agora, uma curiosidade bem interessante é que, por exemplo, no parque Epcot Center, que faz parte do grupo Disney, nós temos os pavilhões ali dos países, né?
Então lá é vamos dizer que você chega na França, no pavilhão da França. Todos os funcionários, todos os colaboradores que estão te atendendo lá, eles falam inglês e francês. Então você vai para o da Itália, eles falam inglês e italiano, tá? Então não se preocupe, se você fala qualquer outra língua, lá é o momento de você treinar a sua língua. Agora, gente, quando a gente fala de treinar o inglês para viagem, eu não sou professora de inglês, eu não estou aqui para ensinar inglês, esse vídeo não é de aulinha de inglês, mas é importante você saber, se você jogar na internet assim, inglês para viagens, né? Espanhol para viagens, italiano para viagens, eles sempre vão dar a rota, transportes, hotel, comida, segurança, medicina. Então sempre vão ter as coisas que sempre vai ter porventura, as frases básicas que você precisa utilizar num caso de necessidade, tá? Eu vou falar agora algumas aqui e que é importante, que eu acho importante vocês saberem, tá? Vamos lá. Então, gente, em qualquer lugar do mundo é muito legal você saber pedir por favor, porque isso é de educação, né? Então, por favor em inglês, please, tá? Então, tem que treinar essa palavrinha mágica e sempre pedir por favor. Ao final, também é de suma educação agradecer. Então, thanks ou thank you, né? Então, obrigado ou obrigado a você. Bom, agradeci. Thanks. Então a pessoa vai me voltar com, e essa é um trava-língua, uma pegadinha, né? We are welcome. Ou seja, você é bem-vindo, tá? Então não é o de nada da gente, mas é we are welcome. Você é bem-vindo, tá? Essa é a resposta deles. Só que eles falam um pouquinho rápido, tá? Então vai sair mais ou menos assim, you are welcome. Que não espere, vocês não estão indo para a Inglaterra, não espere aquele inglês britânico, né? Eles vão comendo letrinhas aí e vão fazendo com que a palavrinha fique menor, né? Outra coisa que assim é bem interessante, que as pessoas, normalmente as pessoas que não falam inglês, obviamente, elas têm dificuldade, né? Que é o excuse me e o I am sorry. Então as pessoas confundem bastante essas duas palavras, tá? Excuse me é com licença, tá? Então na hora que você vai interromper uma pessoa ou que você vai pedir para uma vendedora te atender, então excuse me, você, do you speak Spanish? Do you speak Portuguese? Né? Então, com licença, você fala português, você fala espanhol? É diferente de I'm sorry, porque você esbarrou e bateu na pessoa, então você está se desculpando. I'm sorry. Ou você gritou e a pessoa te olhou feio numa loja ou numa atração de algum parque, então você fala, oh, I'm sorry, tá? Então, é muito comum que as pessoas se confundam e falem, I'm sorry, do you speak Spanish? Né? Então, não é para pedir desculpas nesse momento. Aqui no Brasil a gente usa muito isso, né? A gente para a pessoa e fala assim, desculpa, por favor, tal, 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 tal. E lá não, lá desculpa é para se desculpar de algo que você fez e com licença é para pedir a atenção da pessoa, ok? Gente, não tô botando muito em ordem não aqui o negócio, tá? Como eu disse, não tô dando aula de inglês, mas é muito importante vocês saberem aí dessas palavrinhas, tá? Ou frases, né? No hotel, perdi minha chave, isso é muito comum também. I lost my key, tá? Então, eu perdi minha chave, eu preciso de outra chave. Tô num restaurante. E agora, chegou a hora da conta. Bill. Bill é conta, tá? Então, você precisa pedir a conta, os correto seria falar hey, please, bring the bill. Ou seja, traga a conta, por favor, né? Agora, se você tiver medo de falar toda essa frase, fala hey, please, the bill, ou hey, bill. Tá tudo certo, ele vai entender que tá na hora da conta. É isso mesmo, Hugo não vai falar ô grande, me traz a conta, ou the big. Chegou a conta
E como a gente já falou em outros vídeos, no vídeo de compras, no vídeo de alimentos e bebidas, que se você não viu, estão aqui, chegou a hora de pagar a conta. Gente, tem que pagar a gorjeta, tá? Muitos garçons, muitos restaurantes nos Estados Unidos, os garçons só recebem, né? O salário deles é composto por gorjeta. Ou, se não é composto somente por gorjeta, eles têm um pequeno salário e a gorjeta é o que faz parte de toda que fecha o salário deles no final do mês. Então, eles dependem muito disso, tá? Então, como se chama gorjeta? Tip. Tip, tá bom? Então, eles vão perguntar para você, posso incluir a gorjeta, ou the tip, ou se você vê ali no final da conta, tip, você escolhe ali o quanto pagar, mas tip é a gorjeta, tá certo? Bom, cheguei no hotel e eu tenho já uma reserva e eu acabei de chegar, tá? Então eu tô sozinho, eu vou falar assim, Hi, I have a reservation. Então, oi, eu tenho uma reserva. Eu estou em mais pessoas e eu vou falar por eles, eu vou falar we have a reservation. Então, bem fácil, tá? Palavrinhas mágicas. Pelo menos a pessoa começa já a falar com você. Agora, você também já pode chegar e falar assim, Hi, I don't speak English, né? E aí começa a história toda. I have a reservation serve para restaurante que você tenha reserva, serve para hotel que você tenha reserva, serve para carro alugado, serve para uma série de coisas que você tem uma reserva, né, gente? Então é chegar lá e falar Hi, I have a reservation e mostrar o voucher, enfim, tá? Tá tudo certo. Vamos falar ainda dentro de um restaurante, né? Que eu acho que esse é um ponto alto, assim, que sempre surgem dúvidas, né? Então, eles usam muito essa medida, agora o Brasil também usa bastante, mas eles usam muito essa medida de bem passado, ao ponto e mal passado, tá? Então vocês vão encontrar isso bastante, tanto na voz do garçom quando você pedir um prato, quanto vocês vão encontrar bastante dentro do cardápio. Então para vocês hoje também já tem um monte de cardápio com foto, então vocês vão entendendo o que é, porque o visual fala com a gente. Mas não se preocupe, é alguma coisa perto disso, ó. Well done. Então, well done é bem passado, tá? Bem passado. Well done. Underdone é mal passado. Underdone, mal passado. Então, como você prefere sua carne? Underdone. Não precisa falar I prefer underdone. Não precisa falar nada disso. Só fala sempre, se vocês souberem as palavras, vocês vão comer do jeito que vocês querem, tá? Pensa nisso. E ao ponto, né? To the point, tá? Então, eu quero a carne ao ponto. To the point. Cheguei, então, agora na minha locadora de veículo e vim retirar meu carro. Então, eu vou falar Hi, I come to get my car. Então, eu vim retirar o meu carro. Gente, eu preciso comer, eu tô conversando com alguém, eu preciso comer. I need to eat. Eu preciso parar agora e preciso comer. I need to eat. Bom, eu preciso saber antes de entrar no meu quarto se o meu quarto tem cofre, porque isso é uma coisa muito importante para mim, porque eu tenho que guardar uma série de coisas lá. Então eu vou perguntar da seguinte forma. Does it have a safe in my room? Tem um cofre no meu quarto? Safe. Cofre, tá? Have, tem, tá bom? Em meu quarto, my room. Então, é só perguntar, ou se tiver muito confuso, have a safe in my room, eles vão entender, gente, tá? Nós estamos falando, é claro, da Flórida, nós estamos falando de um lugar que tem muito brasileiro e que a gente pode pegar aí mais leve. Isso não se aplica se você for, por exemplo, para o Texas. Texas, eles falam um inglês puxado, caipira, como nós aqui do interior, né? E aí você precisa realmente fazer curso em Harvard para falar com eles. Mas nós estamos falando de ir para Disney, para Orlando, vai dar tudo certo. E também, é claro, quem fala o inglês muito bem e está vendo esse vídeo,
É lógico, isso é bem básico do básico, não é mesmo, gente? Vocês que falam muito bem inglês, vai lá e gasta mesmo o seu inglês. Eu tô passando mal, eu preciso ir ver um médico, eu preciso ir num médico, num hospital. É claro que a gente vai falar agora do médico, né? Então o que eu vou falar? I need to go to a doctor. Ou please, doctor. Enfim, gente, eu preciso ir no médico, eu preciso ver um médico, ok? Eu preciso ir ao médico. Então, I need to go to a doctor. Meu voo atrasou. Ou eu tenho que perguntar para a pessoa do balcão, meu voo está atrasado? Meu voo atrasou? Ou eu tenho que falar no hotel com algum problema que meu voo atrasou, tal. My flight delayed. Muito simples, meu voo está em atraso, meu voo atrasou. Banheiro. Banheiro também é outra coisa super importante, né? Toilette, né? É uma palavra francesa, mas é usado no mundo inteiro, tá? Então, você não precisa falar, eu preciso ir ao toalete, I need to go to the toilet. Eu posso falar toalete, que qualquer pessoa vai me entender e vai me indicar. Mas banheiro nos Estados Unidos, sanitário nos Estados Unidos também é bathroom. E aí é importante saber falar bathroom in English, ok? O meu chuveiro não está funcionando, meu chuveiro não está esquentando. Eu vou precisar pedir para a manutenção do hotel vir dar uma olhada ou até mesmo me trocarem de quarto porque tá frio e meu chuveiro não está funcionando ou não está esquentando. Então, como a gente vai falar? My shower doesn't get hot. Tá? Meu chuveiro não está esquentando. Então, my shower doesn't get hot. Ou my shower doesn't work. Então ele resolveu não trabalhar, ele não está funcionando, ele não está trabalhando. Agora sim, gente, uma palavra que vocês vão escutar muito nos parques e uma frase, né, que vocês vão escutar muito nos parques e principalmente nas atrações, tá? Quando vai chegando a tua vez da fila, eles vão perguntar How many people? Isso também é perguntado quando você chega num restaurante e tal. Então, quantas pessoas são? Quantas pessoas tem no seu grupo, né? Então, quando você chega ali, muita gente no começo se fala o que eu tenho que responder, Então, quantos são? Quantas pessoas são para andar nesse brinquedo? Então, para realocar aí, eles precisam saber. Então, você vai escutar muito isso. How many people? Ou how many? E aí você fala 2, 3, 4, 8, enfim, quantos são, tá bom? E pra gente finalizar isso, eu falei muito dos tradutores, eu gosto muito de usar o Google Tradutor, tá? Que eu acho que é o mais simples, é o mais tranquilo, mas tem milhares de outros e você fique à vontade para escolher o qual mais se adequa a você. Mas o Google Tradutor para mim já é muito bom. Como eu disse, não vão ficar tentando traduzir grandes poemas aí, tá? Que a coisa não vai dar muito certo. O Google Tradutor vai acabar traduzindo literariamente aí, né? Da maneira literal e algumas palavras vão se perder aí no meio. Mas frases curtas de emergência você vai conseguir. O resto, gente, você tá andando, passeando, brincando, você consegue fazer sozinho, tá? Afinal, uma loja de roupa é igual aqui ou em qualquer lugar do mundo. Tudo bem? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É uma dica da guia aí pra vocês. E olha, você já é inscrito no canal? Então se inscreve no canal para ajudar a gente, porque a gente tem todos os tipos de dicas sobre viagem, como vocês podem ver. Fiquem tranquilos, dá para ir sossegado para Orlando, para os parques e vocês vão se divertir falando português, falando espanhol ou falando inglês. E se você fala inglês, gasta o seu inglês lá que você tá no local para gastar mesmo. Afinal, por que é que você fez inglês desde criancinha, não é mesmo? Um beijo para vocês, gente. Até o próximo vídeo e vem viajar comigo.